Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um ótimo sábado. Galera, dá tempo ainda, né, para quem utiliza o método antigo e tradicional de apostar na lotérica, dá tempo ainda de você ver todo o conteúdo que eu vou mostrar a partir de agora, tomar sua decisão, montar o seu joguinho e correr para uma casa lotérica, né? É claro, pegar aquele montão de fila, porque eu já fiz isso daí também há muito e muito tempo, tá? Bom, para a segunda alternativa é você nem precisar sair de casa, né? Jogar pelo canal eletrônico, que é o site oficial da Caixa, tá? Por lá você consegue fazer todos os seus jogos sem sair, confere e recebe também, né? De acordo com o valor, né? Se o valor for acima acho que de R$ 2.000, você precisa se dirigir numa agência da Caixa Econômica Federal, né? Para assinar alguns papéis lá, tá? O próprio formulário da Piloto, né, que é onde identifica um acréscimo no seu patrimônio, né, embora a gente esteja falando aí de dois, no máximo R$ 3.000, que é um prêmio de 14 pontos. Salve, né, exceto se você fizer vários 14 pontos, né, então tiver aí uma quantia maior, aí claro justifica isso. Bom, vamos lá então. Analisando o concurso 3.183 do dia 16 do 8, dezenas na tela. Então, 01, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 24 e 25. Começou com a dezena 01 e terminou com a dezena 25. É o que a gente espera, pelo menos em 85% aí dos concursos, para ambas as posições. Primeira posição, que é a primeira bola, e última posição, que é a 15ª bola, depois do sorteio ordenado, é claro. Então, dessas dezenas que a gente chama de pilares, 01, 02, 24 e 25, sempre é recomendável você colocar de 2 a 3 dezenas pelo menos. Né? Nesse concurso vieram 3 dezenas, então está dentro do ponto de equilíbrio. Por que tivemos tudo isso de ganhadores? 8 ganhadores vão levar para casa R$ 411.308,93 e pagou bem mal aí para 14 pontos por conta da quantidade de acertadores. Né? O ideal é que esse número esteja abaixo dos 200 para pagar acima de R$ 1.500. Então, pagou praticamente a metade aí de um prêmio que a gente considera aí um prêmio ideal, né, adequado para 14 pontos. Mas, em todo caso, meus parabéns a todos vocês. E agora, se vocês quiserem saber por conta de que foi essa quantidade de ganhadores, eu posso explicar isso daí por dois motivos. Primeiro é porque estava acumulado, né? Então não tenha dúvida que aí você vai ter mais apostas, mais pessoas montando mais jogos, então possibilidade de bater com o sorteio dos 15 pontos, né? É inevitável. A segunda condição seria isso daqui. Deixa eu abrir aqui, olha, uma nova guia. Aqui eu vou carregar uma ferramenta, a ferramenta de fechamentos. Vamos imaginar que eu não queira fazer fechamentos. Eu queira simplesmente jogar jogos avulsos. Então, eu gostaria de aproveitar a ferramenta aqui de fechamentos para montar os meus jogos avulsos. O que seria jogos avulsos? Jogos de 15 dezenas ou jogos de 16 dezenas, mas um jogo, outro jogo, outro jogo. Então, não é uma combinação de dezenas para ter uma quantidade de jogos, como esse caso aqui, ó. Deixa eu explicar aqui em detalhes. Quando carrega, isso é o que a gente chama de fechamento. O que o fechamento ele faz? Ele pede para você escolher uma quantidade de dezenas. Neste caso específico, ele está pedindo para você escolher 19 dezenas. E depois que você acabar de escolher as 19, ele vai organizar essas dezenas que você escolheu e combinar, né, numa quantidade de jogos. Neste caso aqui coincide também com 19 jogos. Então, basicamente seria isso daqui, ó. Eu vou escolhendo aqui em cima dos números, né? E ele vai aumentando um contador o contador da esquerda e vai decrementando aí o contador da direita, né? Mostrando quantas eu já escolhi, quantas faltam, tá? E a partir do momento que eu escolho 19 dezenas, olhe aqui que não tem nada aqui combinado, mas a partir do momento que eu clique aqui neste botão, ele simplesmente aqui, olha, muito rapidamente, ele traz aqui 19 apostas simples, né, de 15 dezenas.
combinadas, então você só vai ver aqui números que eu tenho escolhido. Você não acha aqui o número 21, não acha o 11, não acha o 6, não acha o 4, não acha o 10, não tem, porque ele simplesmente pegou as dezenas que você escolheu e combinou elas aqui. Tá? Então, através da ferramenta de fechamentos, você pode vir aqui nessa setinha, abrir a caixinha de opções e clicar aqui, ó, cria aposta simples, né, que é o jogos avulsos, tá? Eu vou clicar aqui. Por que eu vou fazer isso daqui? Porque eu não preciso escolher 19 dezenas, eu não preciso escolher 18, eu preciso escolher exatamente 15 dezenas. E aqui, olha, a partir do momento que eu vou escolhendo as dezenas, ele vai alimentando todos esses campos aqui, inclusive essa tabela enorme, gigante aqui, e vai mostrando aqui, olha, por exemplo, aqui eu fiz uma escolha de 7 dezenas. Ele está falando, ele monta dinamicamente, né? A partir do momento do próximo clique, ele monta dinamicamente tudo que eu escolhi. Ele fala assim: olha, essas 8 dezenas que você escolheu já saíram em 17 concursos. A última vez foi no concurso 3061, né? E assim por diante, tá? E, né, você pode ir fazendo aqui até chegar no 15. Deixa eu ver se ele... Eu acho que a partir do momento que você clicar em mais uma dezena, você já tem 15 dezenas. O que ele faz? Ele pega aquelas 15 dezenas que você escolheu e joga aqui para baixo. É como se fosse um jogo aqui, tá? E aqui você pode pegar e montar o próximo jogo a partir da sua próxima escolha, ou simplesmente limpar aqui o tabuleiro, aqui os seletores e escolher outra. Mas vamos imaginar que eu queira aproveitar aqui, eu não queira nem essa dezena, nem essa, e eu queira essa e essa. Tá? Então eu já escolhi 15 dezenas, eu não preciso escolher outra dezena para ele combinar automático. Você pode vir aqui e combinar aqui, tá? Ele já combinou e trouxe aqui para baixo, então, a minha nova escolha, tá? Esses são os jogos avulsos. E aqui, olha só que legal, eu posso pegando e eu posso ir modificando, ele altera tudo aqui para mim em tempo real e eu posso ir combinando. Esses são os jogos avulsos. Agora, né, depois de ter enchido bastante linguiça, depois de ter te explicado bastante coisa aqui sobre essa ferramenta, eu vou te explicar então por conta de que então aconteceu. Acabei fechando aqui a tela, né, esse monte de ganhadores, 8 ganhadores de 15 pontos, por simplesmente essa razão aqui, ó. Limpei, cliquei aqui, limpei todas as minhas escolhas aqui. A maioria das pessoas, dos apostadores, você pode pegar e fazer esse teste. Vai em diversas lotéricas, fique parado ali perto do balcão onde ficam os volantes, ali onde as pessoas fazem os seus jogos ali na hora. Tá? Então a maioria, é claro, ele já leva, né, o jogo pronto, mas tem pessoas que estão passando por ali, vê aquela fila da lotérica, lembra que a nota fácil está acumulada, ou que ele pode pegar e fazer uma fezinha, ele entra na casa lotérica e faz o seu jogo na hora. Instintivamente ele vai fazer isso daqui. Ele vai pegar aqui a primeira linha e vai fazer isso daqui, ó. Não exatamente essas 3 dezenas, mas ele vai escolher 3 números aqui, depois ele vem aqui e escolhe mais 3, depois ele vem aqui e escolhe mais 3, depois ele vem aqui e escolhe mais 3, e depois ele vem aqui e escolhe mais 3, tá? Isso é um jogo bem interessante, tá? É um jogo que eu fiz bem equilibrado. Eu só pequei aqui em 2 coisas no grupo das intermediárias, que é esse grupo aqui, olha, o grupo do meio aqui. Então eu escolhi muito mais dezenas do que eu queria e eu posso simplesmente corrigir isso daqui, né? Clicando em cima da própria dezena que eu escolhi, ele desmarca aqui e aí eu poderia escolher, por exemplo, uma dezena aqui do grupo das piores dezenas. Eu vou escolher a pior dezena aqui, que é o 09 nos 10 últimos concursos. E agora ele está falando assim para mim que a progressão, eu escolhi muitos números na progressão, né? Então eu poderia clicar aqui em cima de onde está a progressão e você perceba que o fundinho aqui ele pintou de cor de rosa, tá? Então ele está pegando e ele tá mostrando para mim o que são números na progressão. Bom, eu acabei, né, me empolgando falando um pouquinho de recursos que eu não queria falar aqui, tá? Mas é mais ou menos isso que eu gostaria de passar aqui para você na ferramenta. O ponto, né, que eu queria chegar é que a escolha da maioria das pessoas, instintivamente, sem você querer,
é escolher 3 números em cada linha, tá? E olha, para sua surpresa, se você pegar aqui, abrir a estatística de gabarito de linhas, vou clicar aqui em estatística, e a gente vai procurar aqui, olha, esse dado estatístico que chama números na linha, então, ou gabarito de linhas. Então, vou dar um clique aqui. Deixa eu carregar isso daqui. Lembra que eu falei que eu escolhi 3 números em cada linha? 3 números em cada linha é exatamente esse gabarito aqui, ó. É exatamente esse gabarito aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente tem, cada linha disso daqui é um gabarito e ele faz uma análise individual. Então, temos um total aí de 18 gabaritos, né? Depois de ordenado de forma decrescente. E esse foi o gabarito que saiu, então, no concurso 3.183. Esse gabarito aqui não é o ideal, tá vendo? Ele não acontece com muita frequência. Ele acontece em 3% de todos os concursos. Então, é um evento raro que as pessoas apostam. Aí você, né, tira a sua conclusão, mas aí você já se depara com um outro pensamento. Muita gente joga errado, né? Na verdade, errado entre aspas, né? Muita gente joga com coisas que é difícil de acontecer. Por exemplo, eu não enjoo de falar que de 01 a 15. Muita gente faz essa brincadeira. Então, pode acontecer? É claro que pode. Do mesmo jeito que pode acontecer sair 3 números em cada linha, como aconteceu ontem aqui. Só que são coisas que acontecem muito pouco. E a maioria das pessoas montam os seus jogos sem saber em cima desses padrões. E estão fadadas a nunca ganhar. Ou a dificilmente ganhar, tá? Então, você quer fazer um jogo bom? Olha só, a mudança que você deveria ter feito aqui, ó, mesmo que você não faça os 15 pontos aí num concurso específico, mas você corre o risco de fazer em muito mais concursos, fazendo uma pequena alteração aqui. Ao invés de você escolher 3 números em cada linha, pega uma das 5 linhas e escolha 4 números. E a outra linha que você escolheu 3 números, você escolhe menos, você escolhe 2. Então, você vai estar mudando o seu gabarito de escolha, que vai ser o 43332, que é o que mais acontece. Agora, faça a relação aqui, faça a comparação deste gabarito, o 43332, que sai em 31% de todos os concursos, ou seja, em 988 vezes já saiu, contra esse gabarito que saiu ontem, 96 vezes. Olha, ele sai 10% do melhor gabarito. Entendeu? É como se você estivesse jogando 10 vezes, né, mais potente. Então, esse tipo de mudança que você faz toda a diferença. Então, beleza? Bom, eu espero que você tenha entendido. A ferramenta de fechamentos, deixa eu puxar ela aqui. Ó. A ferramenta de fechamentos é uma ferramenta ideal, tá? Você pode fazer jogos avulsos, que do jeito que eu fiz. Você pode escolher uma quantidade de dezenas para fazer, ou você pode fazer aí, utilizar alguma outra ferramenta, né, que eu estou sempre mostrando aqui no Gerasorte, tá? Essa ferramenta aqui, pelo menos os apostadores mesmo profissionais, sem dúvida nenhuma, mais de 98% aí utilizam fechamentos, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eles não jogam assim de qualquer jeito, vão tentar combinar alguma coisa para poder garantir uma premiação mínima. Deixa eu fechar aqui então para não confundir. Então, seguindo o nosso vídeo de dicas aqui, nessa sequência de 15 dezenas, saíram 5 números primos, 5 números na cruz, 8 ímpares, 10 na moldura, 4 de Fibonacci, 8 na progressão, 8 repetidas do último concurso, padrão de linhas, 3 números em cada linha, padrão de colunas, 4, 3, 3, 3, 2. Fato interessante aqui, 3 critérios iguais, ímpares 8, progressão 8 e repetidas do último concurso 8. Sempre quando tem, né, essas coincidências aqui, eu gosto de mostrar para vocês, aí vocês tiram as suas próprias conclusões. 2 bolinhas vermelhas, então bolinha vermelha para progressão, bolinha vermelha então para linhas, indicando que veio 2 coisas aqui fora do padrão, tá? Mas outras coisas aí foi bem legal aí para as pessoas poderem pontuar, tá? Então a gente vai chegar lá. Aqui a tela onde eu peço para vocês deixar o like, eu organizo as 25 dezenas na estatística dos 10 últimos concursos. Então, esse primeiro conjunto de 10 dezenas aqui é o conjunto das dezenas mais fortes.
A dezena 07 é a mais sorteada aí nos 10 últimos concursos, seguida da 5, da 10, da 24 e assim por diante. Esse é o conjunto das intermediárias, você deve escolher de 3 a 4 dezenas. No das melhores aqui você escolhe de 5 a 8 dezenas. E no grupo das piores dezenas, o grupo C das menos sorteadas, a 9 é a pior dezena. Então, desse conjunto de 8 dezenas, você escolhe aí de 3 a 6 dezenas. Eu deixei 3 conjuntinhos de 17, 18 e 19 para você correr lá no blog Gera Sorte, copiar e colar. E é claro, já copia e cola também os jogos prontos, que jogos de palpites. 20 jogos gerados dentro do padrão, outros 20 gerados com a condição de 9 repetidas do último concurso, de 4 a 5 Fibonacci e de 9 a 11 ímpares. No padrão visual aqui a gente não teve nenhuma máscara, tá? Mas a linha 2 ainda mantendo uma boa performance, a gente precisa agora ficar de olho nela, porque ela já está na hora de ser sorteada pelo menos 2 dezenas, de 1 a 2 dezenas aí. Linha 3, né? Depois de 2 dezenas, depois de ter saído fora do padrão, veio 3 dezenas, então voltou ao normal, tá? Se você pegar aqui, você pode pegar essa máscara aqui em alguns concursos anteriores. Existe uma estatística lá também no Gera Sorte de linhas individuais muito boas, né? Muito boa para você poder fazer o seu estudo. Dezenas presas. Então, dezena presa hoje, dezena 10, né? Alcançou 4 concursos, é presa a partir de hoje. E tivemos o retorno após a falha para a dezena 16. O retorno após a falha é o evento de quando ela ficou presa, falhou e logo em seguida ela já retornou. 18 que era presa continua presa e a 21 que era presa já não é mais presa, falhou. Então a gente aplica o retorno após a falha agora para a dezena 21. Legal? Ciclo das dezenas, ainda bem que eu estava atento e ainda bem que a mocinha da bolinha também estava atenta, né? Eu falei que existia a possibilidade de fechar o ciclo, mas eu pedi para, né? Eu falei para vocês tomarem a decisão que já tínhamos um fechamento de ciclo com 3 concursos. Faltavam 2 dezenas ou 3? Faltavam 3 dezenas, né? Deixa eu voltar no tempo aqui, vamos ver como que estava isso daqui antes de eu gravar o vídeo. Bom, estava exatamente dessa forma, faltando 3 dezenas, 2 ímpares e uma par, né? 17 e 25 contra 14, lembrando que a Loto Fácil tem, né, 13 dezenas ímpares contra 12 pares. Então, estava numa condição boa para se fechar, mas não fechou, porque só veio 2 das 3 dezenas que faltavam. Então, dessas 3 dezenas, 14, 17 e 25, não veio a dezena 14. Então, falta ela ainda para completar as 25 dezenas nesse intervalo do ciclo 678. Então, quando completa esse quadro aqui, a gente fala que fechou o ciclo. É uma boa condição agora de colocar essa 14 aí como dezena fixa nos próximos jogos. Números primos, tendências para ver 4, 6 e 7 dezenas. Números na cruz, tendências para ver 6, 7, 8 e 9 dezenas. Números ímpares, tendência para ver 5, 9, 10, 11, 12 dezenas. Na moldura, tendências para ver 8, 9 e 11 dezenas. Fibonacci, tendências para ver um monte, né? 1, 2, 3, 5 e 6, né? Sempre tenta ficar aqui, né? Entre 5, entre 3 e 5 é a melhor escolha para Fibonacci. E na progressão, tendência para ver 3, 4 e 5 dezenas. Bom, hoje eu não vou falar sobre ciclos individuais ou ciclos alternativos, mas você tem toda essa estatística lá dentro do Gera Sorte, você pode consultar aí, né, os diversos outros ciclos que tem, né, bastando você entrar aqui na sua escolha, aqui você tem tudo isso daqui de estudos, né, para você montar o seu melhor jogo. Desejo um maravilhoso sábado para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.